Ok, bom dia a todos, alunos do terceiro série, da Maria Lins. Hoje eu estou aqui com vocês pelo link do YouTube, tá certo? Que eu tive alguns problemas de saúde para resolver, mas vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de capitalismo industrial e vamos abrir um parênteses para vermos qual o sentido da Revolução Industrial. Desde o início do século XVIII, a Inglaterra ela sempre acumulou muitas riquezas e com isso ela deu o pontapé inicial para a Revolução Industrial, que se deu na cidade de Londres. Então aí nós temos uma imagem que retrata o cenário da época. Era um cenário de grandes quantidades de fábricas e indústrias em torno das cidades, porém nós temos aí um problema. Que problema seria esse e que está retratado aí nessa imagem? 2 segundinhos aí para vocês pensarem, para vocês refletirem. Qual o sentido da Revolução Industrial? Nós temos aqui a Revolução Industrial e nós temos essa imagem. Várias casas, várias fábricas, várias indústrias, e nessas indústrias é que nós temos aí a questão da poluição ambiental, que nós iremos ver logo à frente. Então é a partir desse momento, do capitalismo industrial que aumenta ou cresce ou se aglomera a grande quantidade de poluentes na atmosfera. Então esse é um problema, que vem se desenrolando desde o início do século XVIII, mais precisamente em 1750, quando deu-se início à grande Revolução Industrial. Certo? Então vamos passando aqui para a gente entender, Vamos agora entender o conceito de Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII, como eu já falei para vocês, em 1750, e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. O princípio da indústria se iniciou com a invenção da máquina a vapor. Por quê? Porque antes da máquina a vapor, os utensílios eles eram muito rudimentares, não existia a automatização dos processos industriais. Então, naquela época, anteriormente à Revolução Industrial, a principal fonte de energia era a própria força motriz, seja ela animal ou do próprio ser humano. Então, nós vemos aí que, com a invenção da máquina a vapor, todos os processos eles começaram a ser automatizados. E aí nós temos, na geografia global, várias revoluções industriais. Nós tivemos essa primeira revolução industrial, tivemos a segunda revolução industrial e também a terceira revolução industrial, que nós vamos ver nas próximas aulas. Dando sequência, eu trouxe aqui para vocês um pequeno mapa mental, tá certo? Nesse mapa mental está aí mostrando justamente 4 partes desse processo que foi a Revolução Industrial. Primeiro, nós temos que entender por que, que a Inglaterra deu início ao pontapé, foi o pontapé inicial dessa revolução. Segundo, como ela se expandiu. Terceiro, como se deu a questão da sociedade diante desse novo processo, a organização social dos países, das culturas, das sociedades, a partir desse novo processo que surgiu no mundo. E, por fim, devemos entender também quais as consequências dessa Revolução Industrial. Não é isso? Então, do ponto de vista do pioneirismo inglês, podemos compreender que a Inglaterra ela tinha uma burguesia em ascensão desde o século XVII.
né? Com o fim do feudalismo e início do capitalismo, né, tivemos umas mudanças drásticas na sociedade, na divisão de classes sociais. E aí surgiu uma nova classe social chamada de burguesia, né, que foi acumulando capitais ao longo dos anos e começou a investir não só no comércio, mas quiseram também investir numa indústria que estava nascendo naquela época, né? E o estopim para o desenvolvimento de toda essa revolução foi justamente a invenção da máquina a vapor, ok? Com isso, né, com esse início dessa industrialização na Inglaterra, tivemos aí a expansão, que foi a primeira fase da Inglaterra para os demais países da Europa. E na primeira fase dessa industrialização, a principal fonte energética para a indústria era o carvão mineral, que é diferente do carvão vegetal, ok? A segunda fase da industrialização, tá certo? Que saiu da Europa, foi para os Estados Unidos e também para o Japão. E aí a fonte energética deixou de ser o carvão mineral e passou a ser o petróleo, que é uma fonte de energia proveniente, né, dos fósseis, da decomposição dos fósseis. Tá? Então, por isso que é chamado de um combustível fóssil. Já a terceira fase, que é a expansão para todo o globo terrestre da indústria, e aí nós temos agregada à indústria as tecnologias, as novas tecnologias, e aí toda a produção se espalhou para o planeta, certo? Agora vamos passar para a terceira parte, que é essa organização social a partir da indústria. Então, a partir da industrialização, começou a surgir, né, uma nova classe social chamada de proletariado ou operários, né? E esses operários tinham interesses, né? Entravam em conflito então com a burguesia, que a burguesia eram os donos dos meios de produção, eram justamente os empresários. Então, operários e burgueses entravam sempre em conflito, surgindo daí então o direito de greve, que passou a ser reivindicado por esses operários por melhores condições de trabalho e salário. E por último, no contexto geral da Revolução Industrial, nós temos as consequências dessa indústria. Quais são elas? Então aí está destacado, né, uma ave, né, tentando se alimentar, pescar algum peixe, mas na verdade o que é que ela encontra, né? Poluição. Ela tem aí no bico, né, uma latinha de refrigerante ou de cerveja, não sei, mas é uma lata que não deveria estar onde ela está. Então, toda a poluição ambiental desencadeada no mundo todo se iniciou realmente mais intensivamente com o processo da Revolução Industrial. A indústria também trouxe para o mundo novos métodos de produção, né? Com isso houve o barateamento, né, das mercadorias, e a indústria também estimulou o consumo. E aí nós vemos que tanto a indústria ela trouxe coisas boas, mas também teve consequências ruins, principalmente para o meio ambiente, ok? A Revolução Industrial. Vamos entender o processo agora de forma mais descritiva, tá? A segunda metade do século XVIII foi o início, né, da Revolução Industrial na Inglaterra. Foi onde e quando começou, né? Começou no século XVIII e precisamente na Inglaterra. Os principais inventos, né, que marcaram essa época foi a locomotiva e o barco a vapor, né? As razões pelas quais a Inglaterra teve o privilégio ou deu o pontapé inicial na industrialização foram: ponto 1, acumulação de capitais, mão de obra qualificada em abundância, farta e barata também, a existência de ricas minas de carvão, né, mineral, a força do puritanismo, que é um tipo de religião, de consciência e de pensamento ideológico, que não condenava o lucro,
né? Então esse pensamento, essa ideologia dos puritanos, eles não condenavam o lucro da mesma forma que muitas vezes, né, outras denominações, outras igrejas se colocavam na época como contrária ao lucro, como se o lucro fosse pecado. E também a Revolução Gloriosa, que foi a revolução que ocorreu na Inglaterra, tá certo? Formas de produção e máquinas que foram inventadas nesse período. A máquina de James Watt, né, que foi um marco também da Revolução Industrial, e grupos sociais que se formaram com a Revolução Industrial. De um lado, a burguesia, como eu já falei para vocês, e do outro lado, o operariado ou proletariado. Então, havia diferentes formas de produção, né, até chegar à indústria. Então, antes da indústria, nós tínhamos o artesanato, a manufatura, até chegarmos à maquinofatura, que é a utilização de máquinas dentro do processo produtivo, tá certo? Então, eu gostaria que vocês agora, tá, fizessem um print do slide e elaborassem 2 perguntas e respondam, tá, no caderno e enviem para o WhatsApp, tá bom? Pode ser no privado mesmo. Espero que todos tenham gostado da aula e aproveitem bem, tá certo? Esses mapas mentais, que eles são de suma importância para o aprendizado de vocês, né? Então, eles podem contribuir para vocês tirarem dúvidas em sala de aula também. Então, eu vou voltar aqui no outro para que vocês possam fazer o print, ok? Pronto, então aqui foi o primeiro que nós comentamos. Vocês possam copiá-lo, tá? No caderno, para que vocês tenham, né, recursos para responder as questões durante as avaliações. Tá? Um abraço a todos e tenham um bom dia.